Glória a Deus. Poder sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos estar dando início mais um culto de oração, mais um culto de ensino com essa série de oração que nós temos aprendido a respeito da oração eficaz. E oração eficaz, irmãos, ela é importante porque a gente acaba descobrindo coisas da nossa vida cristã. E tudo que a gente aprende em Deus só nos faz crescer e nos faz nos tornarmos pessoas melhores no Senhor, amém? Então, na vida cristã, nós deixamos de usufruir, deixamos de desfrutar coisas, porque nós de fato não sabemos. Mas no momento em que nós passamos a ter conhecimento, nós passamos a conhecer o que nos pertence, fica mais fácil para a gente poder usufruir, fica mais fácil para a gente poder desfrutar. E nós já vimos aí a questão do que é oração. É preciso orar. A oração que dá certo, foi a semana passada, nós vimos sobre essa questão. E hoje nós vamos falar sobre oração, portanto, é. Então nós vamos ver o que de fato oração é, para que nós não deixemos nos conduzir por coisas que não é oração. Porque não é só falar com Deus, muitas das vezes com muitas palavras ou de várias formas, que isto se dá em oração. A gente precisa ter um conhecimento para a gente não se perder, porque a gente vê que várias formas existem de orar. São várias orações, e várias orações que Deus ouve, e de fato Deus responde essas orações. Mas também existe forma que as pessoas pensam que é oração e que Deus não responde, amém? Que Deus sequer ouve, porque Deus não tem compromisso com coisas que não estão alinhadas com a verdade e com a sua palavra. Então, abra por favor a sua Bíblia para nós começarmos esse culto de ensino, essa série de oração eficaz, no livro de Filipenses. Hoje nós vamos começar pelo livro de Filipenses, capítulo de irmãos, não é Filipenses, é 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, aleluia, glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, aleluia. Se você puder colocar o celular no modo vibração, no vibracal, vai ajudar no culto, irmãos, para você não receber nenhum tipo de mensagem que não venha do céu, amém? Glória a Deus. E se alguém te ligar, fale que você já está ligado aqui na terra com Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todos encontraram, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5? Amém. Por gentileza, me acompanhe no versículo de número 15. Que diz assim: evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Em uma outra tradução, o versículo de número 17 fala: orai sem cessar. E é a mesma forma de que orar de uma forma contínua, ou orar constantemente. Então aqui nós temos esta palavra que o apóstolo Paulo, ele por sua vez, ele escreveu, e dentro da mensagem que está em 1 Tessalonicenses, ele vai falar sobre algumas coisas concernentes à vida cristã. Ele vai citar situações que o homem, e principalmente o cristão, ele vai enfrentar. Mas de que forma o cristão, ele passa por essas coisas e ele deve se comportar. Então no versículo de número 15, ele coloca da seguinte forma: 15. Evitai que ninguém retribua o mal com mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Então ele vem colocando algumas questões, algumas coisas que nós precisamos de fato, irmãos, praticar na vida. Porque nós muitas das vezes aceitamos a Jesus como Senhor de nossas vidas e deixamos o tempo passar ao ponto de que nós nos tornamos pessoas há anos dentro de uma igreja e não sabemos
nos comportar pela fé, não sabemos nos comportar como Deus quer. E com isso nós deixamos de usufruir, deixamos de desfrutar o bom de Deus. Por quê? As pessoas deixam de usufruir, desfrutar coisas boas porque elas não sabem. Aí você percebe que existem muitas pessoas dentro da igreja que elas estão muito mais tempo do que você e está com uma vida parada, está com uma vida estagnada. E o que acontece com a vida dessas pessoas que nada mudam, nada dá certo para eles, enquanto pessoas novas que chegaram agora, entregaram a sua vida a Jesus, pessoas novas batizadas, pessoas novas convertidas, estão um sucesso dentro da igreja. Precisa se preocupar, irmãos, a esse ponto, para procurar saber o que está acontecendo. Porque a gente vê um exemplo claro, que pessoas, quando elas estão dentro de uma empresa, um funcionário, muitos e muitos anos, elas acabam relaxando. É uma palavra bem certa para se colocar. Ao ponto de que ela não busca melhoria, ao ponto de que ela não se preocupa mais com o desenvolvimento da empresa, ao ponto de que ela não se preocupa mais com o que ela tem que fazer. Por quê? Ela pensa, já estou há 10, 15, 20 anos dentro dessa empresa, e ele pensa assim, não vão me mandar mais embora, né? Sou patrimônio da empresa. E muitas das vezes, irmãos, pessoas que têm esses pensamentos acabam sendo prejudicados, se prejudica a si próprio, porque ninguém é patrimônio de ninguém. E você está dentro de uma empresa, ou alguém que se vê dessa forma, está dentro de uma empresa, até o dia em que surgir alguém melhor do que ele. E você sabe que para existir alguém melhor do que o outro, só basta alguém querer. Amém? Amém? Então as pessoas vão indo, vão levando a vida e vão pensando assim, não, o que eu sei é o suficiente, não, eu conheço Deus nessa totalidade, e elas vão se fechando, irmãos, para o crescimento, ao invés de se abrirem para um crescimento. E o exemplo de estar empregado numa empresa, é bom a gente falar sobre isso, porque pessoas estão lá dentro, estão lá fechadas para um desenvolvimento maior, estão lá dentro, irmãos, não fazem nada por uma melhoria, não fazem nada pelo crescimento pessoal e nem pelo crescimento mútuo da empresa, né? Pelo próprio crescimento da empresa. Até que um dia chega alguém, acabou de ser contratado, passou pelo demissional e passou pela experiência, passou lá pelos testes, foi aprovado, tem 2 dias de casa, 2 dias de empresa, vem lá uma promoção, colocando aquela pessoa superior àquela que estava lá. E o que estava lá há 20 anos vai achar ruim. Ele vai achar ruim e ele não vai entender que ele está lá há 20 anos e porque ele está lá há tanto tempo e alguém acabou de chegar, pegou uma promoção, pegou uma posição que ele desejava a vida toda. Mas ele não para pensar, ou ele não para prestar atenção que a pessoa que mal acabou de chegar, ela chegou com vontade de crescer. Ela chegou limpando aqui que não era para limpar. Ela chegou ajudando no setor que não era nada a ver com ele. Ele começou a fazer várias coisas e aquilo somou para ele, irmãos, coisa que em 2 dias aquela pessoa não somou em 20 anos. Você consegue me entender nesta noite? O que tem a ver isto com oração? Tem tudo, irmãos. Porque a gente percebe que tem muito crente dentro da igreja, muitas pessoas que oram dentro da igreja, mas não tem resultado. E muitas das vezes vocês que estão aqui hoje vão colocar coisas na vida de vocês para darem certo, amém? A partir de hoje vai dar certo. E o que vai acontecer? Pessoas que não estão aqui hoje, embora, glória a Deus, elas terão a oportunidade de ouvir esse áudio, de praticar a mesma palavra que você está ouvindo, mas se ela não praticar a palavra, se ela não se preocupar em querer estar aqui, ou querer ouvir a palavra, irmãos, as suas vidas vão deixar de crescer nas áreas que vocês hoje estão crescendo. Aleluia. Aí ao ponto de que esses crentes, eles chegam e questionam, mas eu estou tanto tempo na igreja, eu estou lá há tantos anos na igreja e nada dá certo, nada acontece. Olha Deus, o irmão aceitou o Senhor ontem, o irmão se batizou no último batismo, tem 2 meses, e olha a vida dele, ele já mudou disso, ele já se transformou nisso, ele vai começando a falar, irmãos, proezas, mas é porque o irmão que acabou de chegar, ele se preocupou em congregar, ele se preocupou em participar de cultos como esse de ensino, ele se preocupou em que a palavra de Deus lhe orientasse,
irmãos, é certo que resultado na vida dessa pessoa vai ser 100% do que aquele que não está fazendo nada. Aí a gente precisa querer, irmãos. Porque assim como um funcionário de uma empresa, ele chega e quer fazer, como aquele que está lá há anos e não faz nada, é certo que alguém vai ser beneficiado. E com certeza vai ser beneficiado aquele que está se esforçando. Então eu quero usar esse exemplo para você hoje e dizer para você: se esforce. Amém? Se esforce em aprender de Deus, se esforce em querer ouvir a palavra e procurar entender, porque o Senhor, Ele é muito bom. Então, versículo de número 17, para nós sairmos daqui, ele conclui dizendo assim: orai constantemente. Aí a gente vai ver por que essa oração constantemente. Não é porque a palavra manda eu orar em todo tempo, a palavra manda eu orar de uma forma sem cessar, a Bíblia me ensina que eu devo orar constantemente, que eu preciso também estar repetindo todo dia a mesma oração. A gente já viu e hoje a gente com certeza deve ver também a questão, o que não é oração. Agora a gente está vendo o que a oração é, né? E nós devemos ver também o que não é oração. Abra por favor a sua Bíblia em mais um versículo aqui para nós compartilharmos. Em Salmo de número 65. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Você está bem, querido? Amém. Pergunte para o irmão que está do seu lado: você está bem? Diga para ele: porque eu estou muito bem. E dê uma risada, porque quem está bem ri. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 2 diz assim: a ti que acolhes as orações, virão todos os seres humanos. Em outra versão diz assim: a tu que ouves a oração. Davi, ele está orando, ou ele está falando com Deus, mas ele está consciente de que Deus ouve as orações. Então, irmãos, a oração, portanto, se você está tomando nota, pode marcar: falar com Deus. Amém? Oração, portanto, falar com Deus. Preste bem atenção: é uma comunicação que você estabelece em Deus, e isso se torna dia após dia comum. Por quê? Você está estreitando o relacionamento com Ele. E isso só dá, irmãos, isso só é possível quando você conhece, ou quando você sabe de que você pode orar e que Deus está lhe ouvindo. Então Davi, é bom nós ressaltarmos isso no Salmo 65:2, porque Davi, ele é consciente do quê? Que Deus ouve. Irmãos, nada mais para mim ou para você deve ser melhor, ou do que nós termos essa certeza, irmãos, de que Deus está nos ouvindo. Porque imagine você fazendo coisas, ou você, o mais certo é mesmo, fazendo alguma coisa, e sabendo que ninguém está vendo, e que parece que você faz e ninguém vê para te recompensar, ou para te dizer um obrigado. Mas em Deus, quando nós temos esse conhecimento, irmãos, as coisas se tornam mais fáceis. Então, comunicação é fazer saber, tornar comum, participar, e é isso que acontece em um diálogo, porque nós já vimos a questão que a oração é um diálogo, amém? Oração é um diálogo onde você estabelece com Deus. Vamos lá, a oração é, portanto, ter comunhão com Ele. Ter comunhão com Ele significa compartilhar os mais profundos pensamentos. Quando nós falamos de comunhão, nós entendemos que comunhão é duas pessoas estando perto, e duas pessoas que não se ocultam, irmãos, nenhum tipo de pensamento. Quando você tem comunhão com Deus, irmãos, você está de uma certa forma compartilhando com Deus tudo que está em você, por mais que você não se manifeste, mas por dentro, como Deus é sabedor, Ele sabe que você está com o coração inclinado para Ele. E que isso se torna fácil, irmãos, e que muitas das vezes nós vamos chegar ao ponto de que nós não vamos precisar ficar lá orando só de joelho, porque Deus de fato não lhe ouve só você de joelho. Amém?
Deus lhe ouve, irmãos, em qualquer lugar, em qualquer posição. Se você estiver voando, se você estiver andando, se você estiver dirigindo, se você estiver numa motocicleta, se você estiver deitado, aonde você estiver, Deus, Ele vai lhe ouvir. Mas precisa partir do princípio de que você tem comunhão com Ele. Porque no momento que você tem comunhão, você vai compartilhar com você mesmo os sentimentos ou a razão de que Deus está lhe ouvindo. Que não precisa você vir só à igreja para Deus lhe ouvir. Porque quem não conhece ou quem não tem comunhão com Deus, pensa que o lugar de comunhão só é aqui dentro quatro paredes. Então olhe para a pessoa, por favor, participe desse culto, diga para ele assim: você não só tem comunhão aqui dentro com Deus. Você pode, diz para ele, você pode ter comunhão com Deus em qualquer lugar, aonde você estiver. Então, irmãos, ter comunhão com Ele resulta nisso. Ter comunhão com Deus me dá resultados em que eu posso falar com Ele aonde eu estiver. E olha como é bom, irmãos, porque eu não preciso vir aqui à igreja para falar com Deus. Preste bem atenção, que eu não estou dizendo com isso que você não precisa vir congregar. Amém? Porque senão alguns que, já estão quase, meu Deus, glória a Deus, o pastor disse que não precisa congregar para falar com Deus. Não, amado, você não pode deixar de vir congregar. Você precisa congregar, por quê? Até porque você só está ouvindo essa verdade porque você está congregando. Amém? Se você não estivesse aqui hoje congregando, você de fato não estava conhecendo essa verdade, sabendo dessas verdades. Então, quando eu falo, irmãos, que você não precisa estar aqui para falar com Deus, é que em qualquer situação, aonde você estiver enfrentando qualquer situação, você pode orar e Deus vai lhe ouvir aonde você estiver. Então, a oração, portanto, é fazer pedidos a Deus. Preste bem atenção nisso. É pedir a Deus por uma bênção ou expressar-lhe os nossos desejos ou até mesmo os anseios. Quando nós temos, irmãos, noção de uma comunicação com Deus e temos com Ele comunhão, nós fazemos a Ele pedidos. E esses pedidos, irmãos, eles se referem tanto em precisões quanto algum desejo que nós temos por alcançar e que isso se torna fácil. É a mesma coisa em um relacionamento do pai com o filho, ou melhor, do filho com o pai. Quando ele está desejoso por algo e que ele chega para o pai e fala: pai, o fim do ano está chegando e eu gostaria agora em dezembro do senhor me dar isso. E o pai olha para ele e o pai vai falar assim: então tá bom, em dezembro a gente se fala. Mas em Deus, irmãos, nós olhamos para Deus, temos o desejo de ter algo e nós falamos assim: Deus, e Deus já sabe, então as bênçãos já se manifestam na nossa vida. Amém? Porque nós temos consciência. E ter consciência vai te isentar, irmãos, de muitas das vezes fazer sacrifícios de tolo. Porque no momento que você tem consciência de quem Deus é para você e quem você é para Ele, irmãos, as coisas vão se tornar fáceis. Porque você sabe que você não precisa estar em um lugar específico para falar com Deus. E isso já é muito bom. Porque tem pessoas que pensam que para falar com Deus só em cima do monte. Não é isso? Eu só vou para o monte porque lá Deus me ouve. Não, querido. Quando você tem comunhão com Ele, Deus está dentro de você. Deus não está no monte, Deus está dentro de você. É pecado ir no monte? Não, irmão. Você é livre para orar a Deus aonde você quiser. Às vezes nós tiramos um tempo com os obreiros e nós vamos lá para o alto. Nós vamos lá para a pedreira e lá nós tiramos um período de oração. Mas isso é uma regra? Não, não pode ser regra. Porque Deus está onde eu estou. Aleluia. Amém, queridos? Deus já está onde você estiver. Porque você tem consciência de quem você é nele. E você tem consciência de quem Ele é em você. Então isso é muito... se torna a vida cristã mais prática. Porque tem pessoas que desconhecem dessas verdades. Você pode ver que tem pessoas que quando ela percebe que pressão chega, ela logo quer correr para quê? Para fazer uma campanha de oração de 7 dias.
E muitas das vezes, irmãos, preste bem atenção, ela se prepara mentalmente que ela vai sofrer 7 dias para no 7º dia Deus responder a sua oração. Preste bem atenção, irmãos. Se isso muitas das vezes já não aconteceu com a gente. Meu Deus, olha, se surgir uma situação, eu vou começar a orar e vou fazer uma campanha de oração. Porque se você já sabe que Deus está dentro de você, você sabe quem Ele é para você e quem você é para Ele, já resolve essa questão, não precisa esperar 7 dias não. Mas nós nos preparamos como que gostássemos do sofrimento. Por quê? Nós vamos sofrer sem aquilo, pedindo por aquilo, uns X dias, ou X dias, para poder aquilo se manifestar. Aí nós colocamos força, preste bem atenção. Vê se você consegue me acompanhar nessa linha de raciocínio. Você coloca força, você se esforça para poder fazer uma campanha de X dias, seja de 30, de 40 dias, e você coloca a força e você vai resistindo contra tudo e todos para poder perseverar os dias que você estabeleceu para você poder receber algo. Agora preste bem atenção. Você vai enfrentar, se você marcar uma campanha, seja no mato, seja na pedreira, seja no monte, seja em uma determinada igreja, dias, irmãos, dias, vai vir chuva, vai vir frio, vai vir falta de combustível, vai carro quebrar, vai várias situações se levantarem. O que isso vai mostrar? Você não pode parar, por quê? Você colocou na sua mente, você colocou no seu espírito que você precisa cumprir aqueles dias. Porque se você não cumprir aqueles dias, Deus não vai lhe responder. Preste bem atenção, irmãos, que isso é como se nós estivéssemos pagando para receber. Então eu vou ao mercado e eu só saio do mercado se eu passo pelo caixa e eu pago. Em Deus é diferente, irmão. Você pode entrar no supermercado de Deus e você não precisa passar em caixa. Irmãos, parece que eu estou falando a pior coisa para alguns. Aleluia! E sabia que se você não conseguir entender, você vai continuar tendo mais dificuldade ainda para poder resolver as questões de Deus? Porque eu acabei de te dizer que em Deus você não precisa entrar no supermercado e passar pelo caixa para ver se o seu cartão está positivo, se o seu cartão tem saldo. Em Deus, amado, você compra o que você quer e quando você vai saindo, os anjos perguntam: leva mais, tem mais, existe mais. Não existe lá, irmãos, uma regrinha ou uma regrona que você vai passar o cartão para ver se tem saldo, não. Sabe por quê, amados? O nosso saldo é Jesus. E esse saldo, irmãos, ele é poderoso. Esse saldo, amados, ele nunca vai se esgotar. Mas precisa você saber disso. E isso só é possível, irmãos, quando você sabe. Isso só é possível quando você tem esse conhecimento. Então a oração é, portanto, preste bem atenção aqui, reconhecer sua presença. Então reconhecer a presença de Deus, irmãos, preste bem atenção. Porque precisamos entender que estamos falando e alguém está ouvindo, gerando em nós a consciência da presença de Deus. Ainda que você não o vê, você precisa gerar em você essa certeza. Porque são coisas que não é Deus que vai fazer agora, é coisas que você tem que fazer. Você tem que começar a orar e o seu coração está em linha com a palavra e você sabendo, amados, que Deus está ali lhe ouvindo, que a presença de Deus está perto, que a presença de Deus está dentro de você. Aí, amados, nós percebemos, queridos irmãos, que coisas vão começar a se destravar. Você vai perceber que a sua vida vai começar a ser mais leve quando você tem esses conhecimentos, quando você tem comunhão com Ele, quando você pede a Ele, quando você reconhece a presença dEle. E uma outra questão que eu quero concluir a esse tópico, a oração, portanto, é dar acesso a Deus às nossas vidas. Como é que você dá acesso a Deus? Através da oração. Você já ouviu alguém falar assim, dá lugar a Deus? Já, amados?
E muitas das vezes nós ouvimos muito isso quando alguém vai pular, quando alguém vai rodar, quando alguém vai correr, quando alguém vai falar em línguas. E nós falamos, dá lugar, querido, a Deus. Ué, eu dou lugar a Deus, irmãos, permitindo a Deus mover na minha vida, não só por fora, mas por dentro. Eu dou lugar a Deus quando eu tenho consciência de que minha vida é livre para Ele fazer o que Ele quer. Eu dou lugar a Deus, amados, é como se eu tivesse uma casa e pegasse a chave, como eu tenho casa, amém? Glória a Deus. Parece que eu não tenho, mas eu tenho casa. Não moro na rua não, glória a Jesus por isso. E o ano que vem estarei morando na minha casa própria. Deus é bom demais. Mas preste bem atenção, eu tenho a minha casa, pego a chave dela e entrego na mão do presbítero. No momento que eu faço isso, o que eu estou dando ao presbítero? Legalidade de entrar e sair na hora que ele quiser da minha casa. Amém, irmãos? Ele estando com a chave, ele não precisa marcar uma hora. Ele estando com uma chave, ele não precisa mandar um e-mail e falar, pastor, tal dia eu vou aí, tal dia, e etc, etc, marcar alguma hora. Não! Eu dei a ele a chave, o que é que vai resultar para ele? Acesso. E nós só conseguimos dar acesso a Deus quando nós sabemos disso. Amém. Na oração, você tem condição de dar acesso a Deus, irmãos? Porque se a oração é um diálogo, você está falando com Deus, o que isso vai lhe resultar? Vai lhe resultar em ouvir o que Deus quer. E Deus vai se manifestar no que Ele quer. O seu espírito vai receber instruções da parte de Deus. Quantas vezes você está lá em oração e muitas das vezes, amados, você cessa de falar em palavras e você começa a falar com o seu espírito. Você começa a pensar e você começa ali quieto. Amados, coisas começam a surgir dentro de vocês. Começa a surgir resposta, começa, irmãos, surgir pensamentos pela palavra, e você sai daquele lugar ali, irmãos, crescido, você sai daquele lugar forte, você sai daquele lugar fortalecido. Muitas das vezes isso acontece comigo, que eu começo em uma oração fervorosa e começo orando, depois eu tiro um período e vou orar em outras línguas, e depois eu tiro um período, irmãos, aonde eu me calo, e eu começo a meditar só na palavra de Deus. E quando eu começo a meditar, irmãos, visões se manifestam. Resposta do que eu orei começa a surgir. Então eu estava orando por algo que eu não sabia como lidar. E aí então eu fico quieto, eu fico pensando na palavra, eu não fico pensando no problema. Porque eu tenho que continuar com o meu coração em linha, que Deus já fez. Eu tenho que estar com o meu coração que existe provisão para mim. Eu preciso estar com o meu coração voltado que em Deus eu sou mais do que vencedor. Amém? Então quando o meu coração está agarrado à palavra, eu me calo. Então eu começo a ver saída. Aleluia. Eu começo, amado, sem estar ninguém ali do lado, eu começo a ouvir o Senhor dizer o que é para fazer que vai dar certo. Então, se você, amado, está tendo dificuldade em ter direções para algumas áreas da sua vida, comece a parar para ouvir Deus. Pare um pouco, que Deus vai lhe orientar. Não adianta você ficar batendo cabeça aqui e acolá, porque não vai resultar nada. Não vai resolver. Tem pessoas, irmãos, que querem resolver do seu jeito, e do seu jeito você está careca de saber que nunca deu certo e nunca vai dar. Você tem que confiar no Senhor, você tem que saber que o Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas. Mas você precisa dar acesso a Deus. E dar acesso a Deus a sua vida, porquanto quando você tem você tem o conhecimento necessário de quem o Senhor é na sua vida. Amém? Então nós vamos para um próximo tópico que vai falar, amados irmãos, o que a oração não é. Está preparado para ouvir o que a oração não é? Nós já vimos a oração que dá certo, nós já vimos, portanto, o que é a oração, nós já vimos, é preciso orar, e tudo isso é para poder nos fazer crescer no Senhor. E agora nós vamos ver esta questão que fala o que a oração não é. Eu peço para que você que está tomando nota desse culto, desse ensino da palavra, marque, porque isso é muito importante. Eu vou falar para os irmãos coisas que não é oração, e coisas que você às vezes faz no dia a dia,
coisas que formas de oração que muito crente faz. Irmãos, muito crente ora e não é oração. E por não ser uma oração que Deus ouve, irmãos, são oração vãs. Então, por favor, antes de nós já ministrarmos as questões desse próximo tópico, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Aleluia. Você pode dizer: Deus é bom? Deus é bom. Amém. Glória a Jesus. Mateus capítulo de número 6. Nós vamos ver os primeiros versículos. O primeiro versículo diz assim: guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo ou esmola, talvez está na sua Bíblia, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Irmãos, olha aqui para frente, por gentileza. Quando nós temos conhecimento de que tudo que fazemos, ou tudo que você faz, Deus está vendo, não precisa porque a gente tocar a trombeta, porque é uma forma que Deus não aprova. E muitas das vezes, principalmente quando alguns irmãos, eles fazem mais do que outros, o que acontece? Eles sempre querem se manifestar para quê? Para que fulano saiba que só aconteceu porque ele fez. Tem coisa na igreja que tem pessoas, irmãos, que elas têm o prazer. Pessoas têm o prazer de fazer algo e fazer o seu nome conhecido. Porque eles querem que o reconhecimento, irmãos, chegue para eles, porque isso faz bem para o ego humano. Mas preste bem atenção, que Jesus está aqui se manifestando, expressando a palavra, para que pessoas que fazem alguma obra de caridade, pessoas que fazem alguma boa ação, eles não precisam tocar a trombeta, eles não precisam mostrar com a mão direita o que fez a esquerda ou vice-versa. Eles precisam ter consciência de que por mais que ninguém viu, por mais que ninguém sabe que foi você que ajudou, Deus, portanto, é sabedor. Aleluia. E isso precisa ser, irmãos, o suficiente. Porque Jesus está dizendo que no versículo de número 4, para que a tua obra de caridade fique em secreto. Tudo que você fizer, faça em secreto. Embora nós estamos vendo aqui um texto sobre ajuda, mas se você descorrer todo o capítulo, você vai ver que a partir dos próximos versículos, Jesus vai entrar na questão de oração. Veja comigo o versículo de número 7. E quando orardes, não useis de vã repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam ou pensam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Pessoas, aqui Jesus vai colocar que alguns hipócritas, pessoas, eles oravam em praças públicas, eles oravam em esquinas com a intenção, com a finalidade do quê? Fazerem as suas orações serem ouvidas, não por Deus, mas pelos homens. Eles tinham, irmãos, isso no seu espírito, de fazer com que pessoas lhe ouvissem, porque eles queriam falar assim: olha, fulano ali ora. E às vezes, irmãos, isso não acontece dentro da igreja, né? Às vezes a pessoa pensa que ela orando baixinho, Deus não vai ouvir. Então ela abre a boca e fala assim: hoje estou cercado de irmão, eu vou mostrar que eu sou crente da oração. Deus, oh Deus! E como irmão, que as pessoas
outro lado fala misericórdia, vai estourar meus tímpanos. Não precisa, amados. Embora cada um tenha uma forma de orar. Uns oram mais suave, outros oram mais forte, outros gritam. Isso é bom, é bom. Eu mesmo não consigo, irmãos, orar assim quando o fogo pega, né? Baixinho, Deus, não, eu abro a boca, quero fazer. Mas não porque eu quero me mostrar que eu estou orando. Porque tem pessoas que têm essa intenção de querer mostrar para o irmão que ele está orando. É a mesma coisa de que pessoas querem mostrar o valor da oferta, o valor do dízimo que ele dá. Amém? Então, ele faz até questão de abrir a bolsa, né? Ou ele faz questão de abrir a carteira e pegar assim, contar várias notas, né? Aleluia, e mostrar. E aí a pessoa olha do lado e fala, meu Deus, aleluia. Não, queridos, o Senhor não quer que o seu irmão saiba o que você está fazendo. O Senhor quer que você tenha consciência de que Ele está vendo. Glória a Deus. E você só vai conseguir, irmãos, ter a sua vida alinhada. Você só vai conseguir ter uma oração de sucesso quando você entender que Deus lhe ouve independente de lugar, que Deus está com você independente de qualquer lugar, que você pode, querido, mudar a situação que você está vivendo através da oração. Amém. Mas nós precisamos ter essa noção. Você precisa ter esse conhecimento. Porque não é que o irmão tem que saber o que você está fazendo para poder dar certo na sua vida alguma coisa. Jesus está dizendo o quê? Que essas pessoas, ou as pessoas que fazem dessa forma, eles já receberam o quê? Suas recompensas. Porque a recompensa dessas pessoas, sabe o que é, irmãos? É os outros saberem do que eles estão fazendo. Então, meu Deus, eu vi o irmão orando na igreja. Nossa, o irmão orou alto. Meu Deus do céu, se eu ouvir a oração do irmão lá da esquina. Não, querido, a oração dele já teve reconhecimento. E muitas das vezes está aquele lá, como você, orando lá quietinho. Deus, eu te dou graça. Senhor, obrigado porque hoje o Senhor me trouxe à sua casa. Pai, obrigado porque eu tenho saúde. Obrigado porque na minha casa tudo está tranquilo. Obrigado, Senhor, porque eu posso desfrutar dessa vida. E você está fazendo sua oração em paz, amado, quieto, com consciência de que Deus, se lhe ouve em secreto, está te recompensando. Então a nossa recompensa, irmãos, depende muito da forma que nós sabemos como nós vamos ser recompensados. Então, se você sabe que Deus, Ele vê você em secreto e que Ele te recompensa, irmãos, o seu galardão virá do Senhor. Mas se você está fazendo qualquer coisa, e principalmente também a questão da oração, não estou também dizendo que você não pode orar alto, amém? Você ora do jeito que você quiser, desde que o seu coração tenha a inclinação correta. Às vezes nós fazemos orações lá em casa, eu e a minha família, que quem passa na rua ou os vizinhos fala assim, pronto, o pastor trouxe a igreja toda para orar hoje na casa dele. Porque, irmãos, o fogo pega, a gente começa a orar, a gente começa a gritar e a gente começa a mandar no pedaço, amém? Então, queridos, mas com o coração inclinado, que aquilo é certo, com a palavra de Deus nos orientando. Mas não é muitas das vezes com a oração, de que muitas das vezes a pessoa, ela recebeu algo durante o dia e ela não vai ter oportunidade no culto, então ela vai fazer alguma forma para saber que ela ganhou, que conseguiu algo no culto. Então ela começa a orar lá, irmãos, está no louvor e ela está lá gritando, Deus, obrigado porque eu estou trabalhando, obrigado porque eu ganhei R$2.000. Ué, peça a oportunidade que vai ficar mais bonito de você relatar a sua vida do que você começar a gritar na igreja. Você entendeu? Esses tipos de pessoas Jesus está chamando de hipócritas. Não, mas é porque Deus me agraciou, eu tenho que fazer hoje conhecido. Os irmãos têm que saber que eu estou com um carro zero na porta da igreja. Então eu vou orar e vou jogar a chave para o céu. E os irmãos vão, meu Deus, o que é isso, irmão? Não, é a chave nova do meu carro. É a chave do meu carro novo. Não, amados, isso é tipo de recompensa que você já está recebendo aqui na terra. Mas existe muito mais em Deus, amado, do que se apresentar para os homens. Amém, irmãos? Então abra, por favor, a sua Bíblia em uma outra passagem bíblica. Em 2 Coríntios. Antes de nós irmos para 2 Coríntios, deixa eu comentar aqui o que não é oração. Pegue nota aí, você que está marcando.
O que a oração não é? Implorar a um Deus relutante que intervenha em seu favor. O que você acabou de me ouvir? É isso mesmo. Implorar a um Deus que ele não tem prazer. É como se você quisesse o convencer que você é merecedor. Isso não é oração, irmãos. Deus, o Senhor sabe, Pai, que essa semana eu não me desviei. Aí ele vai orar: Deus, o Senhor sabe que essa semana, Pai, eu não xinguei meu irmão. Ele quer reconhecer a Deus pelas boas ações que ele fez durante o dia ou durante a semana. Ei, esse tipo de oração Deus não ouve. Porque você já está chegando diante de Deus em oração, querendo se justificar. E quem te justifica não é você. Quem te justificou foi o sangue de Jesus Cristo. Entendeu? E quem é justificado? Você já viu aqueles caras, meu Deus, deixa eu tirar o microfone que eu estou captando o áudio de hoje, irmão. Aquele povo maluqueiro, que entra assim: aí mano, tudo bem, mano? Eles entram, queridos, mandando. Assim tem que ser os crentes, quando com consciência em Deus. Eles entram: Pai, aleluia, Pai, tudo bem aí, Pai? Entendeu, irmãos? Sabendo que eles podem mandar no pedal. Irmão, dá tempo para aplaudir o Senhor, porque, querido, você é poderoso em Deus. Você pode no Senhor. Porque preste bem atenção, que isso é diferente de quem está implorando. Imagine você fora da sua casa. E você: por favor, deixa eu entrar. Você mora aí. Percebe-se que não tem coisa boa acontecendo. Eu não vou usar nenhum de vocês como exemplo para o diabo não agir, mas me deu vontade de pegar um de vocês. Mas imagine alguém lá fora que mora com você. Ai, por favor, já é meia-noite, amanhã eu preciso trabalhar. Irmãos, coisas estão erradas, não estão? Para um está dentro e o outro está fora, amado. Eu não quero nem saber o que aconteceu. Assim tem muito crente em Deus, irmãos. Eles vão orar, eles falam assim, primeiramente, né? Deixa eu fazer como muito crente ora, que é uma forma errada. Eu estou falando que isso é forma errada. Pai, eu estou aqui, aleluia, e eu quero pedir, Senhor, perdão, Pai, dos meus pecados. Preste bem atenção, é a oração de muito crente. Pai, eu quero pedir, Senhor, perdão dos pecados que eu não sei nem que eu cometi, mas eu quero pedir perdão. Irmãos, isso é anular o sacrifício de Jesus, amado, há mais de 2000 anos atrás. Porque o perdão para o seu pecado não é agora que você está orando. Foi quando você entregou a sua vida a Jesus, irmão. Você entende, irmãos, que as coisas não dão certo é porque a gente não quer aprender? Porque, amado, você não vai ser perdoado agora. Levante a sua mão lá em cima, pelo amor de Jesus, e diga: eu já fui perdoado em Cristo Jesus. Você precisa ter essa noção. Você precisa ter esse tipo de conhecimento. Mas tem pessoas que quando elas entram em oração, a primeira coisa que elas oram, a primeira coisa que elas falam com Deus é para pedir perdão. E como se elas fossem, irmãos, a pessoa mais podre possível do mundo. Elas oram a Deus, entrando em oração, no momento de oração, como se elas estivessem fedendo. Não, vou tomar um banho, entendeu? Eu vou colocar o melhor perfume importado, que agora eu vou falar com Deus. Irmão, Deus está dentro. Eu quero compartilhar com você 2 Coríntios, pelo amor de Jesus, abra sua Bíblia, que nós vamos ver essa questão de uma vez por todas. Se você precisa ou não, no momento de oração, pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Se eu perguntar nessa noite aqui, quantos pecadores nós temos aqui, amados, pelo amor de Deus, quem levantar a mão vai ter que aceitar Jesus hoje. Porque, irmãos, não é porque você está no mundo que você é pecador. Não. Você está no mundo, querido, que ainda o arrebatamento não aconteceu, porque seu lugar é na eternidade. Você não está no mundo por opção, você está no mundo esperando o cumprimento de uma palavra. Mas as suas práticas é outras. Mas pastor, eu ainda penso errado. Pastor, eu ainda falo coisas que não devem. Amado, você, a sua alma está num processo de salvação. Mas dentro, toda vez que você fala uma coisa, que você pensa uma coisa que está fora da palavra, o que acontece com você? Você logo se corrige. Puxa vida, isso não pode acontecer comigo.
Puxa vida, eu não posso falar isso. Puxa vida, eu não posso pensar dessa forma. Porque eu sou crente. Amado, sabe o que é isso? Isso é consciência de que você não é mais pecador. Porque quem peca tem prazer no pecado, amado. O pecado é bom. Quando a pessoa peca, mais ele quer pecar. Mas quando o crente peca, é diferente. Ele fala, puxa vida, eu estou fazendo coisa errada. Então logo ele ora e fala, Pai, me dá força. E força se manifesta. Amém, irmãos? São formas de pensar e nós precisamos estar com a mente renovada pela palavra. Segundo aos Coríntios, acho que vocês já estão lá e eu ainda não. Você pode olhar para o lado, para a direita, para a esquerda, para trás. Olhe para o seu irmão da frente. Se você tiver alguém aí, bata no ombro dele e fala assim, você não é pecador. Aleluia. A não ser que ele queira. E se ele quiser ser pecador, nós temos hoje um convite para ele deixar de ser pecador. Amém? É entregar a sua vida a Jesus. E nós vamos orar por você e você vai sair daqui nova criatura em Cristo Jesus. Olha versículo 17. Eu não ia nem ler versículo 17. Eu ia passar pelo direto. Mas, como acabamos de falar sobre a nova criação, 2 Coríntios capítulo 5... versículo 17. Quantos encontraram, diga, eu estou crescendo. Então, versículo 17 diz assim, queridos: portanto, se alguém está, aonde, irmãos? Vamos entender aqui a introdução desse versículo. Portanto, ou de fato, se alguém está em quem? Está aonde? Em Cristo. Como é que eu estou em Cristo? João 15 diz que se nós temos a palavra dele em nós, se nós temos a palavra dentro, se nós nos preocupamos em ter a direção da palavra, nós já estamos unidos a ele. João 15 fala sobre isso. E Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo, de fato, de sorte, que se alguém está nele, em Cristo, é nova criatura. Você sabe o que é a nova criatura? Tudo se fez novo. Não importa o pecado que você cometeu ontem, se você está em Cristo hoje, você se tornou novo. Tudo se fez novo para você. Não importa como foi o teu passado, não importa se você roubou, não importa se você matou. Querido, não importa nada. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Mas você não pode abrir a oportunidade para as coisas velhas se tornarem. Porque a Bíblia diz o que? Vamos lá para o versículo 17. É nova criação. As coisas antigas, o que aconteceram com elas, irmãos? Passaram. E o que aconteceu então com a sua vida? Tudo se fez novo. Olhe para o lado aí, porque tem alguém novo aí do seu lado. Não importa a idade dele ou dela, tem alguém muito novo aí do seu lado. 0 quilômetro. Sabe por que, irmãos, que isso dá sentido? Porque Deus não tem prazer em coisas velhas, não. Deus não tem prazer, irmãos, em coisas quebradas. É tanto que o homem, ele podia ser o pior beberrão, a mulher podia ser a pior tranqueira que existia. Quando vem para Jesus, tudo se faz novo. O homem beberrão, amados, ele começa a ser um homem digno, ele começa a ser respeitado. Uma mulher que não valia nada, vem para o Senhor dá um nome para ela, o Senhor dá uma família para ela, o Senhor, amado, dá, amados, tudo se faz novo. Preste bem atenção, amados, que essa agora é a sua vida em Cristo. E você precisa, irmão, você que está aqui hoje, você que está nos ouvindo, você precisa entender de uma vez por todas que você está em Cristo. E se você está em Cristo, tudo se fez novo. Não precisa você ficar orando, Deus me perdoa, irmãos. Até quando você vai ficar orando para Deus te perdoar? Porque toda vez que você que já conhece a verdade pede para o perdão dos seus pecados, preste bem atenção, irmãos, você está anulando o sacrifício de Jesus. Mas pastor, então, como eu devo então orar para Deus me ouvir? Irmãos, da forma que a palavra diz. Porque a Bíblia diz que nós precisamos chegar nele com confiança.
Nós chegamos na presença do Senhor, adentramos, irmãos, na presença do Senhor com confiança. Porque temos confiança que Deus jamais vai nos lançar fora. Olha o versículo 18, por favor. Acompanhe no versículo 18. O que diz? Tudo isso provém de Deus. Tudo isso o quê? Coisas que acabamos de ler, os versículos anteriores que nós acabamos de ler, e principalmente o versículo 17. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Versículo 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Versículo 19, o apóstolo, Deus está instruindo ele a nos dizer, sabe o quê? Que Deus estava em Cristo e ele não estava imputando, sabe o que é imputar? Cobrando os erros. Não, ele estava perdoando. Precisamos entender o que a Bíblia está dizendo. Porque versículo 19, por favor, me acompanhe de novo para você examinar. Pois Deus estava em Cristo. Amém? Deus não estava com Cristo. Você sabe o que é o estado de estar? Que há uma mistura. Deus não estava com. Eu posso estar com você, vai estar nós dois. Mas quando a Bíblia diz, amados, que algo está no outro, está inserido. Deus estava inserido na terra através de Cristo. Deus, irmãos, o próprio Cristo era o próprio Deus. Amados, isso dá muita confusão, porque o homem não entende que o mesmo Deus, ele é trino. Ele é Pai, ele é Filho e é Espírito Santo. Mas o mesmo Deus trino, ele age em uma só pessoa. Na antiga aliança, amados, para o homem ou para a mulher, para o ser humano, eles terem Deus perto, eles tinham, irmãos, para alguém entrar dentro de um lugar santo, era um trabalho terrível. Tinha que matar bode, tinha que fazer uma macumba terrível. Por isso que o trem originou da Bíblia. Os macumbeiros saíram da Bíblia. Porque eles viram que matar bode, fazer sacrifício é bom. Só que, preste atenção, Deus hoje não aceita mais esse tipo de sacrifício. Mas veio um que tenta degredir a imagem de Deus e aceita. Deus, querido, não quer nada morto mais. Deus só quer vivo. Aleluia. Até os que morrem, a Bíblia chama que estão dormindo. Amado, você entende? Dormiram. Nós temos, oh meu Deus, acabou, morreu. Não, para Deus está no sono. Embora na eternidade essas pessoas já estão, irmãos, não estão no estado de sono eternamente, porque ninguém vai dormir eternamente. Nós viveremos com Ele, queridos. Nós bendiremos uma nova vida com Deus. Nós estaremos com Deus para sempre. Mas preste bem atenção que tudo que Deus tentou, ou tudo que Deus fez, não, Deus não tenta, Deus faz. O diabo tentou fazer e só vai ficando com sobra. Então Deus quer vivo, o diabo quer morto. Deus quer cheiroso, o diabo quer fedendo. Eu me lembro, deixa eu contar para vocês, creio em Deus Pai. Guarda o ouvido aí, amados. Eu me lembro numa certa vez que eu participei de um trabalho desse. Não é para glorificação do diabo, é para glorificação de Deus. E para mostrar que o diabo realmente só gosta do que não presta, amém? Eu estava diante de um trabalho que estava sendo feito num centro espírita. E diante daquilo, quando estava sendo feito, foi feito um trabalho para alguns espíritos, para algumas entidades. E o trabalho que foi feito precisava ser guardado pelo espaço de dias. Não podia pegar a sobra daquele trabalho, que era uma comida. A comida que foi feita não podia ser pega, porque era consagrada aquelas imagens, aqueles espíritos, e desfazer. Tinha que guardar por um espaço de dia. Irmãos, e guardaram aquela comida pelo espaço de dia. E eu me recordo que quando eu cheguei na casa da pessoa, num certo dia, depois de alguns dias passados, a pessoa estava se preparando para poder fazer um famoso despacho, que era pegar
a resto da comida podre e levar para um determinado lugar para poder despachar, para poder colocar lá para alguém comer. Preste bem atenção. Esse alguém seria eu, amém, queridos? E quando eu cheguei na casa dessa pessoa, irmãos, estava um fedor de carniça desgraçado. E quando eu falei assim, tá fedendo, a pessoa para, tá cheirando. Eu falei, ué, isso é a fé que agrada o diabo, irmãos. A mentira. Então, eu falei, não, fulano, mas tá para. Se você não aguentar o odor, por favor, espere lá fora, porque tá cheirando, meu irmão. Então, eu não sabia mais discernir, irmãos, em relação ao que eu estava sentindo de fato, que era o cheiro. Mas é bom, você vai nos acompanhar, vamos nos acompanhar. E quando nós chegamos em determinado lugar que era para colocar, irmãos, aquilo, preste bem atenção. O espírito maligno apossou da pessoa. E qual é o resultado? Comeu toda a lavagem. Olha. Irmãos, isso é para você entender que assim é o diabo. Ele gosta, querido, do morto, ele gosta do que não presta, ele gosta do fedendo. Por isso que as pessoas sem Deus andam fedendo. Meu Pai do céu, mas Jesus ama vocês, amém? Então venha para Jesus e ande cheiroso, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, por isso que as pessoas sem Deus, elas não têm cuidado com as suas vidas. Por isso que as pessoas com Deus, irmãos, elas não são asseadas sem Deus. Porque elas não se preocupam em estar bem aparente, elas não se preocupam em estar bem vistosas, elas não se preocupam com a aparência. Porque o inimigo inserido nas pessoas, amados, aceitam elas de qualquer jeito. Mas Deus quer você lindo. Você se olha no espelho, você fala assim, eu preciso dar uma esticadinha aqui. Amado, isso é de Deus. Você olha, querido, pro seu cabelo, você vê seu cabelo armado, você fala, eu vou fazer uma progressiva, eu vou passar um tempo e alisa, e você fica bonito, você fica bonita. Agora você sabe que Deus é bom, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer o melhor para você, porque você é sucesso. Olhe para alguém do lado e diga, você é sucesso. Aleluia. Então, irmãos, essa é uma das questões que nós precisamos entender, o que não é oração. Então, o que não é oração? Implorar a um Deus relutante. A um Deus que eu tenho que implorar para poder receber. Isso não é tipo de oração. Porque, para começar, eu não reluto com Deus. Eu não preciso brigar com Deus para Deus me abençoar. Ele me abençoou de graça. A Bíblia acabou de dizer isso. Versículo 19 de 2 Coríntios. Vamos concluir o texto aí para a gente ter um entendimento melhor. Pois Deus estava em e não com. Amém? Está assim na sua Bíblia também. Deus estava em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então o versículo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Preste bem atenção agora nesse texto aqui, ó. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. Você entendeu aí? Que Deus estava em Cristo. E olha aqui para frente, Deus estava fazendo um processo de trazer você para perto dele. E todos que vêm, ou todos que vinham, ou que vieram perto de Deus, Ele não falou assim, seu pecado é assim, 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 você não vem para mim não. Não. A Bíblia diz que Ele não imputou, Ele não cobrou, Ele não lançou no seu rosto. Ele olhou para você e disse assim, como eu te amo. Amado, você não valia nada, e Deus disse, eu te amo, vem para mim, vem para mim, vem para mim, aleluia. Nós precisamos, irmãos, ter de fato essa consciência em nós. Porque se você ter essa consciência, amado, nunca mais você vai falar, Deus, hoje eu estou aqui, Pai, quero pedir perdão, porque hoje eu só pequei. Quem disse? Você foi levado ao pecado, você foi conduzido. Há uma música do Thales que diz assim que o pecado nos rodeia, né? E de fato isso é certo. Mas cabe, irmãos, você, decide você, deixar ou não o pecado te seduzir. Amém? Cabe a você. O pecado vem, o pecado bate a porta. O pecado te rodeia, amado, 24 horas por dia. Mas você tem consciência de quem você é em Cristo. Você está em Cristo. Então, versículo 20 diz assim: portanto, olha só, depois de todos os versículos que a gente leu, portanto, portanto, somos embaixadores de Cristo. Preste bem atenção.
versículo 19, versículo 17, nós estamos nele, ele nos fez nova criatura, ele fez nova todas as coisas. Versículo 19, ele quis isso, porque o versículo 19 abre dizendo o quê? Pois Deus, tudo isso provém de Deus. Versículo 18, Deus quisera dessa forma. Versículo 19, ele nos reconciliou. E agora o versículo 20 diz, depois que ele fez todo o processo, sabe o que ele colocou agora? Vocês para ser representantes. Agora imagina um monte de pecador sendo representante de um santo. Irmão, não tem nexo. Está na sua Bíblia ou não, que agora nós somos embaixadores? Você sabe o que é um embaixador? Aleluia! Amado, embaixador é gente muito alto. Amado, embaixador é alguém que representa um país. Eu estou te dando a maior notícia do dia. Você é um embaixador. Você é um embaixatriz. Porque Deus te fizer dessa forma. E não foi você, irmãos, que passou por uma seleção, não. Ninguém aqui passou por uma seleção de candidato a embaixador, não. Ele te fez. Agora imagina você, um embaixador, chegando aqui. Você é embaixador dos Estados Unidos. Você representa a nação americana. E você chega no Brasil e tentam te parar. E você, eu estou com documento. Mas você fala assim, ei, abre os portões, porque para onde eu vou? Cadê? Entendeu? Mas você chega, querido, de cabeça erguida. Você sabe que está te esperando o melhor lugar aqui na nação brasileira. Você sabe, querido, que ordem você pode dar. E as autoridades desse país têm que se submeter a você. Tudo isso eu estou te dizendo que assim é na oração. Agora você fica lá com medo de orar. Deus, é tão difícil, Pai, tem misericórdia. Tem, irmão, não vai ter não. Você não vai sair dessa vida, querido, se você não souber quem você é mesmo. Você vai morrer, amado, orando. Tomara a Deus, né, que a gente morra assim orando, mas orando o que é certo, irmãos. Porque o Senhor nos fez embaixadores. Você é representação direta de Deus. Você representa o seu país, você representa a sua nação. Agora imagine você representando um país maltrapilho. Imagine você lá, no sentido de oração, não sabendo o que fazer. Amado, você não é embaixador nem aqui, nem na China, né? Que vem os importados. Suma. Não, mas quando eu sei quem eu sou, rapaz, o negócio vale a pena. Irmão, quando você sabe quem você é em Deus, vale a pena, irmãos, vale a pena. Então, o que não é oração? Implorar para Deus. Deleta, porque isso não é tipo de oração. E fala sério, você conhece um monte de crente que anda implorando, não é? Fala, irmão, aqui comigo, só para nós, esse culto, né? Vamos esquecer que a gente está sendo gravado, mas só para nós, irmão, assim, de crente que anda implorando, orando para ver se é vontade de Deus. Nós não já oramos assim? Deus, se for da sua vontade. Nem eu sei, rapaz, o que eu quero, eu estou querendo que Deus saiba. Irmão, eu vou saber o que Deus tem quando eu saber, amado. Quando eu ter conhecimento do que eu quero. Segundo, contar a Deus os problemas. A pessoa está lá numa vida desgraçada, vai orar. Oh Pai, oh Senhor, o Senhor está vendo, Pai, o que fizeram comigo hoje. Irmão, Deus não quer saber o que fizeram com você, não. Deus quer que você tome tempo, que você levante a cabeça, porque você não é coitado. Contar para Deus os problemas não resolve os problemas. Fale para a pessoa do lado, contar para Deus os problemas não vai resolver. Deus quer, diga para ele, Deus quer. Deus está esperando que você tome uma posição. Você viu como é diferente a oração? E às vezes a gente entra dentro do quarto, a gente chega na igreja, no culto de oração, a gente chega em qualquer lugar que vai orar, chega no monte, chega onde você quiser chegar para orar. Você despeja os problemas. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu vou desviar. Deus, eu vou beber. Deus, eu vou fumar. Amado, não fale, faça.
Porque Deus não vai, amado, se comover, porque, irmão, Deus não nos vê como a gente vê. Então eu vou lá convencer a Deus e falar assim: ó Deus, se hoje não dá um jeito, amanhã eu vou para o mundo, amanhã eu vou para o baile. Amado, você vai para o baile e vai dançar a noite toda e Deus não vai fazer nada com você. Você vai cansar, querido, lá no baile, você vai emagrecer, você vai secar, mas Deus não vai fazer nada. Por quê, irmãos? Deus não vai se comover com problemas. Entenda, o que move a Deus, o que move o Senhor, é você sabendo quem você é nele, é você sabendo quem é Ele para você, é você reconhecendo o plano de Cristo na sua vida. Você pode glorificar, aleluia! Então delete, porque contar para Deus os problemas não é orar. Então olhe para a pessoa do lado, faz uma cara de paisagem assim e fala assim: irmão, deleta essa. Não vai ter mais crente aqui hoje contando problema para Deus a partir de hoje. Aleluia. Terceiro, o que não é oração, tentar convencer a Deus de que você é merecedor. Ah, tá. Então me diz uma coisa: foi você que morreu na cruz, né? Preste bem atenção. Foi você que assumiu o lugar de Jesus? Não, irmãos. Nós recebemos o merecimento de Deus de graça. Eu não preciso chegar para Ele, irmãos. Se eu tenho uma chave, lembra da chave que eu falei que está na mão do presbítero? Eu dei o que para ele? Acesso. Sabe o que Deus fez comigo? Sabe o que Deus fez com vocês? Eu não vou falar agora, abra sua Bíblia, por favor, mas tem que ir correndo, porque o horário está dizendo: para, pastor. Vamos concluir esse tópico. Abra sua Bíblia, por favor, queridos, em Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9. Glória seja dada ao Senhor. Versículo de número... Vamos ler aqui a partir do 12. Vamos o 11. Diz assim: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente, olha só, a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Sabe o que está dizendo aí, irmãos? Que hoje você tem acesso. Hoje você tem acesso a Deus. Hoje, irmãos, você precisa ter essa noção que Cristo morreu de uma vez por todas. Sabe para quê? Para te isentar de qualquer situação que você precisasse fazer. Hoje você segue a Deus de graça. Hoje você tem consciência, amados, que Deus está em você e você está nele de graça. Não precisa você pagar nada para ter comunhão com Deus. O que precisa você fazer, você já fez, que foi reconhecer o plano dele em Cristo, receber a Jesus como Senhor de sua vida, irmão. Isso te resulta uma vida de vitória. Então, amados, implorar a Deus, tentar convencer a Deus, não é orar. Ou seja, não é uma oração que Deus vai de fato ouvir. Porque imagine você, alguém que está, de novo, que mora em um determinado lugar, estando de fora e pedindo para entrar. É a mesma coisa, irmão, você está com a mesa posta na sua casa,
E você está sozinho aquele dia e você fez a melhor comida só para você comer. Preste bem atenção, que coisa estranha. Você vê o cheiro, você vê tudo e você chega na mesa e você fala: ai meu pai, que fome. Você está esperando alguém? Não. E você está lá: Senhor do céu, que fome. Você vai esperar você morrer para comer? Assim, irmãos, nós estarmos, irmãos, em uma situação tentando convencer a Deus. Tudo Deus já fez, tudo está pronto para você e você deu. Não, amado, você está fazendo errado. Amém? Não tente convencer a Deus, porque não foi pelo seu mérito sacrificial que você foi alcançado. Foi o sacrifício de Cristo. Você, amado, não morreu numa cruz para merecer reconhecimento de Deus. Deus olha para você e vê o sacrifício do Filho dele, Jesus Cristo. Então, amado, Deus nos ama de graça. Deus nos ama de graça. Olhe para a pessoa do lado e dá essa notícia para ela. Fala: Deus te ama de graça, amado. Aleluia. Fala para ele: não precisa você pagar não, pelo amor de Deus. Aleluia. Então, um outro tópico que fala sobre o que não é oração. Você que está marcando, tome nota, porque esse daqui é muito bom. Tentar convencer os outros do seu relacionamento com Deus. Você às vezes tenta manter uma vida aparente para que os outros vejam que você tem conhecido, que tem relacionamento com Deus. Não, amados. Não se esforce para poder mostrar aos outros que você tem relacionamento com Deus. Viva o relacionamento com Deus e deixe que eles vejam isso em você. Não queira: hoje eu vou me vestir porque eu vou em tal lugar e alguém tem que saber que eu sou crente. Está errado. Você vivendo, irmãos, isso na prática, você estando com Deus, com a sua consciência, os outros vão olhar para você e vão falar assim: eu quero ser igual a você. Eu quero ter a intimidade que você tem com Deus. Isso não é bom? A gente vê pessoas, a gente ouve às vezes pessoas falando de Deus e fala assim: meu Deus, eu quero ser igual a ele. Parece que ele viu Jesus. Não é, amados? Parece que ele anda com Jesus. Não, amados, não é que parece. Ele anda mesmo. Ele se parece. Porque ele de fato está enquadrado no que diz as Escrituras. O último tópico, o último ponto desse tópico sobre o que a oração não é, vai falar desabafar com expressões de dúvida e incredulidade. Como é que eu faço isso? Na oração. Como é então que é isso, pastor? Me expressar, me desabafar com expressões de dúvida e incredulidade. O nosso coração, a gente precisa ter certeza, irmãos, de como ele está. Porque muitas das vezes eu vou fazer a oração e dentro eu sei que eu não tenho. E muitas das vezes eu vou colocar força, fora está dizendo uma coisa e dentro está dizendo outra. É melhor, amado, que você primeiramente pare o que você está fazendo e corrija dentro para vir para fora. Porque Deus, eu te dou graça, Pai, por isso. E o coração está dizendo assim: isso o quê? Entendeu? É a mesma coisa de você estar rindo assim: oi, amado, tudo bom? E dentro você está assim: se eu pudesse te matar. Você está percebendo? As coisas estão tortas, as coisas estão fora. Tem oração assim. Você está lá tentando fingir, pensando que Deus é o homem, que Deus vai ver você rindo e vai falar: nossa, hoje ele está alegre. Deus te conhece. Então hoje eu vou chegar na igreja, eu vou dançar. Irmão, fazer isso para quem? Para você ou para Deus? Não estou tentando convencer Deus que eu já estou feliz. Não, querido, que muitas das vezes seu prazer não está aqui, está lá no mundo. Então você tem que alinhar o que está dentro para se manifestar para fora. Não é querer levar, irmãos, coisas externas para o interno, não. O que tem que vir para fora é o que está dentro. E o que está dentro precisa ser alinhado com a vontade de Deus. Porque esse tipo de incredulidade Deus não recebe. Entendeu? Pastor, eu creio. Um dia. Aí eu pergunto: irmão, você crê? Pastor, eu já estou vendo. E dentro você está falando: meu Deus, quando? Então está na hora, irmãos, de corrigir o que está dentro para fluir para fora, amém? Se coloque em pé, vamos aplaudir ao Senhor, porque Deus é bom. Aleluia, glória a Deus.
A semana que vem, irmãos, nós já estamos chegando ao final dessa série de ensino sobre oração eficaz. Eu quero convidar